Você sabe o que significa ou já ouviu falar na Gig Economy? Que é traduzida para o português como a economia de compartilhamento ou economia do bico. Mas são diversos os termos pelo mundo afora, como Sharing Economy, Gig Work, Gig Labor ou economia do bico. Nas ciências sociais, há debates e divergências sobre os conceitos e significados de cada um desses termos, que não seriam meros sinônimos. Como pode ver, trata-se de uma nova forma de trabalho e de relações de trabalho que está mudando o mundo. Você sabe onde e quando a Gig Economy surgiu? Mesmo que você não conheça todos esses termos, tenho certeza que você já usou algum dos serviços realizado por esse tipo de trabalho, pois ele está aí, na palma da sua mão, no seu celular. Então, ajuste o seu fone, aumente o volume e prepare-se para entender como essa forma de trabalho surgiu e como ela mudou ao longo do tempo e quais são as implicações para os trabalhadores na atualidade. Contudo, a nossa conversa desse quinto episódio do programa Conexão Ipanema Carioca, Ciência e Cotidiano em Diálogo, será logo após ouvirmos uma música. E como aqui, na Rádio Ipanema Comunitária, o ouvinte não pede música, ele faz a programação, hoje eu vou programar uma música que tem como título Gig Economy, da banda Mush, música no estilo indie rock de 2019. A sua letra traz críticas à precariedade e à exploração do trabalho nas plataformas digitais. A letra fala sobre longas horas de trabalho por baixos salários e a falta de segurança no trabalho e a alienação do trabalhador. Curte a música, que eu já volto. Olá, ouvinte da Rádio Ipanema Comunitária FM. É muito bom estar de volta para mais um episódio do nosso programa Conexão Ipanema Carioca, Ciência e Cotidiano em Diálogo. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, doutor em administração. E nesse programa eu vou continuar abordando o tema carreira e profissão, tendo como base as contribuições das ciências sociais, buscando, é claro, realizar conexão e diálogo com o nosso cotidiano, seja aqui na Ipanema Carioca ou aí na Ipanema dos Porto-Alegrenses. Então vamos lá. Hoje eu vou abordar aspectos históricos sobre o surgimento da Gig Economy, também conhecida como economia de compartilhamento. O aspecto inicial é que vários outros termos foram propostos, como consumo colaborativo, economia em rede, plataforma igual para igual, peer-to-peer, e economia dos bicos, a Gig Economy, ou um termo cada vez mais utilizado, a economia sob demanda, on-demand economy. A Gig Economy, termo usual, ou economia de compartilhamento, como é normalmente traduzido nos estudos no Brasil, tem sido objeto de intensa discussão sobre a sua adequação para descrever essa nova forma de negócios e de trabalho. Trata-se também de serviços de plataforma, por exemplo, que você tem disponível no seu celular. Basta abrir o seu celular, você já deve ter aí alguns aplicativos para pedir comida, para pedir transportes ou serviços de atendimento. São vários. Por exemplo, iFood, os entregadores de alimentos, ou Uber, motorista de transporte de passageiros, serviços populares e utilizados por grande parte da população brasileira, entre outros serviços que estão disponíveis. Então, nos anos 2000, no contexto de uma crise global, surgiram propostas de compartilhamento de serviços, inicialmente sem objetivos financeiros. Na essência dessa economia de compartilhamento, encontramos nos exemplos como Couchsurfing, a Wikipédia e o software livre, que reside na capacidade humana de cooperação, não apenas entre as pessoas que se conhecem, mas de forma anônima, impessoal e massificada. A Gig Economy também emergiu como resposta à necessidade de flexibilidade no trabalho, influenciada por uma visão gerencialista, que buscava a redução de custos e o aumento da lucratividade. O exemplo do Couchsurfing é perfeito para identificarmos o propósito dessa atividade. Inicialmente, era uma organização dedicada a unir jovens mochileiros, por meio de uma comunidade sem fins lucrativos, em que os membros recebiam e eram recebidos como convidados, e muitas vezes passavam tempo juntos durante a visita. O Couchsurfing, comunidade que cheguei a fazer parte, que pode ser considerada um antecessor do Airbnb, serviço de hospedagem, muito conhecido aqui no Brasil. Mas há diferenças, entre o Airbnb.
visto que uma das regras do Couchsurfing era que não envolvia nenhuma relação de troca financeira. Não havia dinheiro nessa atividade de hospedar e receber pessoas. Entretanto, isso mudou quando a empresa recebeu um investimento de mais de 7 milhões de dólares em agosto de 2011. Com isso, o seu aspecto colaborativo se deteriorou totalmente. Passou a priorizar o lucro em detrimento dos valores não comerciais da economia do compartilhamento. Assim, vemos que o que antes era um espírito de o que é meu é seu, foi substituído por uma mentalidade mais voltada para o lucro, deixando de lado os valores não comerciais que eram associados inicialmente à economia do compartilhamento. Assim também como a Zipcar, empresa americana de compartilhamento de veículos, e o Airbnb. Aspectos comunitários do negócio foi para as cucuias à medida que as finanças atingiram novos patamares no tamanho do negócio e dos valores envolvidos. Então vemos que inicialmente era um movimento centrado na comunidade, na conexão interpessoais, na sustentabilidade, no compartilhamento, acabou se tornando um terreno fértil para bilionários da Wall Street, coração financeiro de Nova York, e do capitalismo de mercado financeiro de risco de todo o mundo. A promessa inicial da economia de compartilhamento, de capacitar indivíduos vulneráveis, transformando-os em microempresários, o termo muito em voga atualmente, empreendedor, como também o aspecto colaborativo, com o tempo foi perdendo espaço para os interesses comerciais, e conforme o valor do mercado aumentava, acabava aqui a economia de compartilhamento. Outro aspecto foi o avanço da tecnologia, especialmente a internet e os smartphones, possibilitando que as pessoas conectassem plataformas digitais para oferecer os seus serviços de forma independente. Neste contexto, empresas como a Lyft e a Uber, ambas empresas dos Estados Unidos, dominam o transporte de passageiros na gig economy. Enquanto no começo a Lyft enfatizava a comunidade, a Uber sempre privilegiou o luxo. No entanto, com o crescimento dessas empresas, surgiram questões sobre os direitos trabalhistas dos motoristas, que são considerados parceiros ou microempreendedores que muitas vezes enfrentam condições precárias de trabalho. Então, para pensarmos, a gig economy é muito recente e ela está em constantes modificações. Ela será moldada pelo comportamento dos consumidores, cidadãos e trabalhadores, que irão influenciar as discussões políticas de regulamentação desse tipo de trabalho, o que vem acontecendo aí pelo mundo todo, né? E aqui no Brasil, junto ao projeto de lei 1.471 de 2022. Há fortes preocupações desse tipo de trabalho sobre seu impacto na desigualdade, na precarização do trabalho e na erosão das comunidades. Enquanto alguns veem a economia de compartilhamento como um movimento pela igualdade e sustentabilidade, outros a enxergam apenas como um movimento pela desregulação e pelo lucro. Diante dessas questões, é importante reconhecer a gig economy pelo que ela realmente é e buscar maneiras de mitigar seus efeitos negativos, promovendo uma abordagem mais equilibrada e justa para todas as partes envolvidas. Bom, chegamos ao final deste episódio. Agradeço a sua companhia. Espero que a nossa conversa tenha provocado reflexões. Você encontrará os episódios anteriores no meu canal Administração e Gestão de Pessoas, no YouTube e no Spotify, e também agora no Amazon Music, onde deixo indicações de leitura complementares para quem quiser se aprofundar ou saber mais sobre este tema, onde você encontra também as minhas redes sociais e por elas você poderá enviar seus comentários, dúvidas ou sugestões de novos temas. Terei a maior satisfação em respondê-los. Eu deixo aqui o meu convite para o próximo episódio. Nesse episódio eu falarei sobre gig economy, mas especificamente sobre as relações de trabalho e as formas de atuação, quando continuaremos com o debate entre a ciência e o cotidiano. Tchau, até breve.